Então, estamos inaugurando um podcast, videocast do MOP, um projeto que começou meses atrás, quando a gente teve uma ideia de: será que com essas coisas todas que a gente tem visto acontecer no mundo, de pessoas elaborando soluções ali que a gente jamais pensou, será que a gente conseguiria trazer isso para a realidade do aluno do MOP? E como é que seria essa experimentação? E o Rafael, que trabalha com a gente, representando aqui a 1 para 5, a empresa de impulsionamento dessa área digital, área de inteligência, ele virou e falou assim: pô, e se a gente fizer um squad, né? Squad nada mais é do que um nomezinho chique, para a gente ter um time que trabalhe toda semana com um horário, com um objetivo, né, com acompanhamento para dar suporte para vocês. Será que isso vai funcionar? Então a gente começou nessa ideia louca e vocês se candidataram, né? Então, primeiro, eu queria ouvir de você, Carlos, quando você chegou lá na sala e viu o seu coordenador, Luiz Rafael, falando assim: pessoal, tem um time aí que a gente está montando, quem tem interesse? Por que você não demonstrou interesse? Primeiramente, boa tarde para todo mundo, né? Então, a primeira coisa que, assim, eu pensei na hora que o Luiz Rafael entrou lá na sala, eu falei: né, a escola tá montando tudo isso, tá montando o squad de inteligência artificial, e eu me lembro de eu chegar em casa e eu ainda falar com os meus pais. Eu falei: pai, mãe, tal, a escola tá montando um squad disso, de inteligência artificial, e eu me lembro da meu pai e minha mãe falar: filho, tal, entra, participa, porque, esse negócio aí é o futuro, esse negócio aí já tá começando, já tá presente na nossa vida. Então, eu me lembro que eu cheguei na coordenação, acho que no dia seguinte, 7h pouca da manhã, não tava nem o Luiz Rafael, só tava, eu acho que a monitora lá na coordenação. Eu falei: anota meu nome aí na agenda aí do Luiz Rafael, que eu vou entrar aí no squad, pode me botar meu nome que sexta-feira eu tô lá. E eu comecei isso, mas direto, assim, já se interessou direto pelo assunto, mas você tinha alguma dor, alguma coisa que no colégio você esperava que você pudesse fazer diferente, melhorar, e usando a inteligência artificial, você quando entrou pensou nisso ou estava longe disso? Não vou mentir, não. No início não tinha... Assim, não tinha muito aquela percepção de, vou poder ajudar meus amigos, vou poder fazer isso pela escola, vou poder, sei lá, ajudar a ligar o ar-condicionado sozinho, né? Normalmente desligar, né? Vocês usam aqueles controles de celular para desligar o ar-condicionado, todo mundo fica fritando. Aquele controle lá é horrível. Mas, eu me lembro que quando eu entrei, eu pensei: isso vai ser bom pra mim, quando eu crescer, vai ver, posso ganhar dinheiro em cima disso, vai ver, eu posso desenvolver isso até como uma habilidade mesmo para algo na minha vida. Se jogou, né? Dani, você, como é que chegou esse convite para você? O que você achou que você ia passar aí nesses meses com a gente? Esse convite, para mim, eu vi ele como uma esperança, e também eu fiquei bastante feliz e surpreso com isso. Eu não imaginava que uma escola brasileira pudesse criar um projeto que tem uma ideia tão complexa assim quanto o Squad teve, né? Um projeto bem ousado, e, na minha opinião, eu tive interesse porque a inteligência artificial está cada vez mais se tornando presente na nossa vida, e é uma ferramenta extremamente importante para a gente organizar as nossas ideias e como uma forma de auxílio para você poder construir os seus projetos, roteiros, porque a gente usa a IA não para substituir o nosso pensamento, mas para adicionar algo ao nosso pensamento. Legal. E tinha alguma questão pessoal tua também, Dani, que tenha te atraído para o projeto? Cara, tem uma questão pessoal, sim. Eu tenho uma distrofia muscular, que é a calpainopatia tipo 2A1, que não me permite ter muitos exercícios físicos. Então eu vi o Squad como uma oportunidade, né, de aprender uma nova habilidade, além do desenho, que eu faço curso de desenho também, né, no Maravendi Shopping. Fantástico. Então eu acho que o Squad é uma oportunidade também para pessoas que não têm a capacidade, né, de praticar esportes, de praticar algum exercício físico e querem desenvolver um novo talento a partir de uma coisa que é útil. Muito bom. Muito bom. Pedro, quando chegou a notícia para você, às vezes é difícil a gente definir o que foi essa experiência, né? Se você pudesse explicar para um amigo teu, o que esse Squad faz? Em uma frase, o que seria esse Squad Vanguarda?
Acho que tentar resolver problemas que a gente encontra na escola no dia a dia, né? Não é uma coisa específica, mas algo que acho que quase todo mundo vai sofrer com aquilo. Que tipo de problema e dor veio na tua cabeça quando você começou a pensar em, opa, tem alguma coisa aqui que eu vou poder melhorar, ou para mim, ou para a escola? Que tipo de problemas vinham na tua cabeça naquela época? Então, eu mesmo sou uma pessoa muito tímida e o meu projeto principal ali no SPAD foi ter a ideia de criar um sistema que vê quando as pessoas vão na monitoria e vê as dúvidas e fazer um relatório para os professores, para os pais, para coordenação. Com esses relatórios, os professores poderiam dar um tratamento mais especial ali para o aluno, que talvez seja tímido, não gosta de falar durante a aula, e consiga resolver a dúvida e melhorar as notas do aluno. E é sobre isso esse projeto que eu quis. Legal. Rafa? Bom, dizer para mim que foi muito bom esse projeto, foi muito maneiro estar com vocês, assim, foi uma experiência muito legal. Eu sou pai de 2 meninas, uma de 17 e outra de 11, então o universo aqui me interessa muito, a educação. E contar para vocês, acho que nem o Vinícius já falei isso, né? Essa experiência mudou minha empresa. Minha empresa até esse projeto aqui era uma empresa focada só em gestão, através do OKR, acho que não é o ponto aqui. E com vocês ali, a experiência que a gente teve, de ver que muito rapidamente um monte de ideia, um monte de possibilidade, segurança e tal, me veio essa ideia do quanto as empresas, quanto as pessoas estão precisando desse tipo de experiência. Então, agradeço aqui ao MOP, parceiro aí de longa data, a gente trabalha junto há muito tempo, mas de verdade, eu estou oferecendo coisas diferentes por perceber, e vocês aqui não podem não saber, mas foram... Eu me lembro do dia. A gente chegou e quando a gente teve o primeiro resultado, que foi a primeira entrega, que foi uma semana depois, quem aqui sabia programação? Conhecia alguma coisa de programação? Sim, uma coisa bem básica de algumas linguagens, mas nada em especial. Conhecia nada. Eu não tenho nenhum envolvimento com programação. Ou seja, não era pré-requisito Sim. a gente ter alunos que dominassem a arte da programação. E quando chega o primeiro mês, parece a primeira semana, e vem Carlos Felipe e fala o seguinte: poxa, conta aquela tua história da música, como é que te atraiu a ideia do match musical? É que a ideia do match musical me atraiu até pela minha afinidade com o mundo da música. Eu toco piano desde quando eu tinha 8 anos, tô hoje nos meus 15, então, esse negócio da música, de descobrir novos músicos, de meio que fomentar essa parte, esse lado artístico nas pessoas, isso me motivou muito. Então eu me lembro que na primeira semana, eu quase virei noite fazendo projetos e tal, me dediquei pra caramba. E eu lembro que era uma sexta-feira, eu acho que eu ia viajar, alguma coisa assim. Eu lembro que eu entrei no Meet no carro, apresentei o projeto, aí, eu lembro de você, de você falando: caraca, Carlos, você inovou a parada, você, na primeira semana, mas qual era o projeto? Esperando. O projeto era mais ou menos assim. Você entrava no site, você fazia um cadastro rápido e dizia: toco piano desde quando eu tinha, sei lá quantos anos, estou em tal nível. Aí o site iria pegar o cadastro das outras pessoas e veria e meio que faria pela inteligência artificial, iria ver quem tem mais afinidade com você para formar uma banda. Então, excelente. Por exemplo, gosta de samba, o Pedro também gosta, aí ele queria montar uma banda, eu queria montar também, a gente não sabia com o que montar, acabou que o site formou a banda, eu e ele. Match musical. O match musical. Deixa eu comentar, cara. Foi muito rápido, não sei se foi na primeira, mas foi muito rápido, Carlos. Foi a primeira gestão toda. E assim, elogiando aqui, não era uma parada simples que montou. Você montou uma parada que tinha um login, cruzamento de dado, uma coisa que foi muito legal ver a tua habilidade de lógica, de entendimento do que é um sistema, e a tua habilidade de realizar. Quando a gente olhou assim, caraca, moleque, foi muito maneiro, foi muito legal. E a gente aqui, olhando com a lente do MOP, né, a gente começa a pensar em o que hoje já é possível que um jovem de 15, 14 anos de idade elabore, crie do zero, usando ferramentas de inteligência artificial sem saber codificar. Então, quando isso começa a acontecer, a gente olha de volta aqui para o MOP e fala: o que isso impacta dentro da visão nossa de futuro, quais são essas habilidades que a gente aqui na escola tem que se preocupar em desenvolver na geração de vocês, porque daqui a 4, 5 anos vocês estão no mercado de trabalho. E o que vai valer ouro quando vocês chegarem dentro desse mercado de trabalho? Então a gente podia ali, falar assim: nossa, criaram
uma ferramenta incrível ali de match musical. Legal, vamos continuar a escola como está. Então, como é que isso dialoga com o projeto pedagógico do MOP? Como é que isso impacta na minha visão de futuro? Eu acho que isso foi uma semente que vocês plantaram muito bem naquele mês ali de abril, maio, por ali. Legal. Vamos falar um pouco sobre os projetos? O que vocês acham? Porque o projeto começa de uma dor, né? O Carlos já falou ali da dor dele de querer formar uma banda e não ter como formar essa banda. Ô Dani, conta um pouco pra gente a tua ideia, de onde ela surgiu, como é que você se apaixonou por ela, como é que você desenvolveu. Bem, o meu projeto ele se chama Maths Bank, em português significa Banco da Matemática, e a ideia em si é juntar vários conteúdos relacionados a matérias de exatas e engajar alunos mais nerds que gostam das exatas e fazer com que a área de interesse deles esteja centralizada nesse site. Eu pensei nele na hora por conta de uma sugestão do Vinícius. No início do projeto eu estava mais perdido, ainda estava engatinhando no projeto e aprendendo como se usava o Replit, e ele me deu uma sugestão de criar um site que divulgasse Olimpíadas educacionais. Só que eu resolvi focar na parte de Olimpíadas de Matemática. E eu acabei me empolgando na hora e eu consegui achar uma API do Enem que conseguia juntar informações dos alunos que participavam das Olimpíadas de Matemática. Eu fui adicionando várias e várias coisas aos poucos, mas eu fui sempre direcionado para não me perder muito do objetivo, porque às vezes eu acabava empolgando demais e viajava na hora de atualizar o site, mas eu fico satisfeito com o resultado. E às vezes dava erro, né? Às vezes dava erro. O que você fazia quando dava erro? Quando dava o erro, sempre tentava buscar um prompt melhor. O Rafael deu uma mega dica para mim, que é usar o GPT para ele desenvolver um prompt melhor, para que o Replit possa entender o que eu estou pedindo para ele. E aí eu fui usando o GPT e ele começou a entender. Quando eu não usava, era mais difícil. Facilitou minha vida, tá? Legal. Só rapidinho, acho que é legal. O Replit é uma ferramenta de vibe code, né? Tem várias no mercado, logo o Replit. O Replit.com foi que a gente usou na aula, que é uma ferramenta para o pessoal entender que é uma ferramenta de desenvolvimento no code. Você fala o que você quer, mas o Dani sacou. Se você só falar e não estruturar e não souber, que é uma coisa que com certeza o Carlos pegou muito bem, se você não souber escrever a estrutura lógica e tal, eu fico feliz da galera sacar que eles fizeram isso com o IA também, né? A estrutura, o pensamento, a lógica, eles sacaram como é que fazia através da... Eu lembro disso logo na primeira semana, quando eu fiz, né, a primeira entrega, eu lembro de eu na escola pensando, pô, eu peguei o meu caderninho e falei, eu quero que tenha isso no site. Então, pô, como é que eu posso escrever isso da forma mais clara para a inteligência artificial entender? Então, eu me lembro que eu escrevi bonitinho no papel o prompt que eu queria, mandei pro GPT, daí eu me lembro de perguntar, GPT, tá bom esse prompt? O GPT, né, no maior estilo amigável, falou, olha, não, tá faltando algumas coisinhas aqui, excelente, tá meio errado. Aí, pô, e daí mudou a coisa toda, não estava nada certo, mas acabou que ele entendeu qual eram lá as minhas preferências, e acho que essa parte de montar o prompt vai muito da gente mesmo. Não muito da inteligência artificial, mas se você conseguir expressar bem o que você quer, se você dizer, eu quero no meu site que ele seja na cor verde e que tenha isso, isso e isso. Se você conseguir transmitir isso para a inteligência artificial, já é 90% do trabalho. O Pedro, comentando sobre a gente dar um mergulho em cada projeto, conta pra gente como é que começou a tua relação com a IA e como é que você se viu 3, 4 meses depois se relacionando com ela. O que mudou e quais foram os principais desafios, aprendizados, aquela queda do cavalo que você teve assim, e agora não vou conseguir sair daqui? Bom, eu comecei com a IA lá em 2022, foi quando o ChatGPT surgiu ali. Dá até para ver a diferença dele naquele tempo e hoje em dia, né? E o ChatGPT foi o que mais me ajudou nesse projeto, porque tinha coisa que, às vezes, eu tinha muito problema com a API do Google, né?
A API, pode explicar um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente o que é uma API? A API é basicamente um jeito de você pegar o trabalho de outro lugar para colocar no seu projeto, simplificando bastante. Os dados, né? Uhum. Você integrar uma base de dados de outro ambiente no teu ambiente, com isso poder ter uma base mais robusta, né? Uhum. Como é que foi? O que mudou a tua relação de lá para cá? Mas deixa ele contar essa do Google, que essa é legal. Volta aí, Pedro, desculpa. A do Google é bem difícil, porque tem vários passos, e entre esses passos tem outros passos que tem que fazer. E o ChatGPT me deu um passo a passo ali, que mesmo seguindo, foi difícil colocar essa parte do Google no meu site. Tá ficando mais fácil, mas ali quando ele fez, era bem enjoadinho, me surpreendeu muito que ele tenha rapidamente, só discutindo, foi legal. Quando ele trouxe a parada, eu falei, pô, moleque mandou bem. A do Dani também, de achar uma API que a gente nem imaginava, não foi nem para trás. Eu me lembro Ele do foi dia. atrás, pegou, quando ele conseguiu integrar. Pô, Você mandou marcar, inclusive, o ponto pro Dani. Coloca aí, o Dani foi o campeão da reunião de hoje. Legal, me lembro. Mas fala, Pedro. Aí o ChatGPT me ajudou bastante com esse negócio da API do Google, que eu tava quase desistindo ali de usar a API do Google naquele momento. Porque é um negócio bem difícil que, se eu usar aquilo ali, acho que o Google já pensa que você saiba mais daquela área. Mas com a ajuda da inteligência artificial, foi que me deixou usar essa API no meu projeto. Conta pra gente do teu projeto. Começou com qual dor tua? Eu fiz todos os projetos, só que meio que mudei de ideia de tempo em tempo. E o projeto final foi o Reforça E, que é um aplicativo que ele vai pegar o que é dito nas monitorias das matérias, automaticamente ele pega o que foi dito e vai usar a inteligência artificial para criar resumos para professores, resumo para a coordenação, para os pais, e isso vai ajudar os alunos a melhorarem naquilo que eles estão precisando melhorar. Com isso, eles conseguem ter uma ideia do que eles precisam melhorar ali, do que eles precisam estudar, e talvez numa monitoria mais para frente você consiga saber o que você melhorou e o que você não melhorou. Olha como é que a gente tem uma quantidade de oportunidade na nossa frente que a gente às vezes não enxerga, né? Me lembro do dia que a gente estava na reunião, você falou o seguinte: não, mas meu projeto é sobre a monitoria, porque eu vou pegar os dados da monitoria que é gravada, tem um lado da monitoria ser online, você consegue transcrever 100% da monitoria. Então é como se a gente estivesse produzindo uma fábrica de dados ali toda semana que a gente está jogando no lixo. À medida que eu começo a transcrever e guardar no banco de dados, que foi a tua ideia inicial, uma ideia fantástica, porque já está ali, né? São soluções que já estão na nossa cara e a gente às vezes não vê. Muito bacana. Rafa, o que te marcou mais ali como uma experiência do lado de cá, de quem estava treinando, né, jovens para se relacionar melhor com a inteligência? O que te marcou mais ali? Cara, foi sem querer ser pejorativo, ver a molecada curtir, cara. Foi muito legal estar com eles ali, ver as surpresas, ver eles felizes, ver eles conseguindo, ver eles desbravando. E foi muito surpreendente, porque a gente estava numa experiência, a gente estava numa aposta, né? A gente mudou um pouco a lógica, era um squad completamente diferente de tudo que a gente já tinha feito aqui. Era uma aposta de ver como é que eles saíam, e eu confesso, era o melhor momento da semana. Eu trabalho em várias turmas. E era sexta-feira, né? A gente acabava bem a sexta-feira. Cara, era muito, se lembrando dessas situações. Pô, o Carlos, quando eu vi o primeiro projeto lá, ele entrou nisso, pô, cara, muito maneiro e tal. A gente ficou curtindo, mas foi um pouco essa coisa, né, de começar a debater com quem é, né, o usuário final, né, do que nos importa desse debate aqui, que é o aluno, a questão da educação, e ver que eles começaram a perceber potências e coisas que nenhum de nós sabe, né? Ninguém sabe o que é exatamente o futuro da educação, mas perceber que teve uma centelhazinha ali, a gente sacou ali que o Resiste a comentar, vamos fazer agora com professores também, a coisa tá... Estamos com um squad, um time rodando agora só com professores, vamos fazer outros alunos aí, mas é um pouco isso, né? Perceber que assim, a geração deles, o conhecimento deles, a inteligência deles vai ser diferente da nossa, e ver eles ali vivendo aquilo foi... o entusiasmo. O dia que o Dani me surpreendeu lá, que a gente nem tinha falado direito daquela parada, ele achei uma API, não sei o que, o Pedrão também, foi muito gostoso de ver ali, um pouco como pai, né, que eu falei, tem filhas de idade meio próximas, e foi uma curtição emocionante ali, de estar ali com vocês ali. Legal. Eu me lembro da gente, quando começou a usar o Rapid, né, que é o que executa, né, a tarefa, um agente mais potente. Qual foi a sensação, Carlos, que você foi o primeiro a apresentar para a gente
o teu primeiro modelo ali de site, né, do match musical, qual foi a tua sensação quando você pela primeira vez deu o enter e saiu algo pronto no sentido, né, de uma versão de um site com cor, com uma marca do nome? O que você sentiu naquela hora? Pô, cara, naquela hora eu lembro que eu senti assim, eu senti, né, tipo, um pouco de felicidade, um pouco de alívio, porque eu falei, pô, né, eu tava tanto tempo ali tentando fazer o negócio funcionar, não saía, eu me lembro que, pô, eu fiquei aliviado ali no momento que eu consegui, e tipo, eu me lembro que eu pensei, que eu olhei assim pro computador e falei, caraca, isso funciona, tipo, essa parada funciona, é real o negócio, não é... Não é cascata de todo Rafael. Assim, não é, pô, não é mentira, não é, pô, daqueles vídeos no Instagram que você fala, pô, isso daqui não acontece de verdade. Não, o negócio funcionava. E, cara, eu me lembro, tipo, depois que eu fiz o site funcionar pelo primeiro prompt, eu me lembro que, cara, eu já queria botar um monte de coisa, tudo. Daí eu me lembro que na semana seguinte eu já tinha tentado botar um monte de outra coisa. Eu me lembro da Rafael falando, olha, vai com calma, porque o Replit tem chance de dar ruim fácil, de estragar o site fácil. Mas eu me lembro que essa parada assim, me deixou muito animado, porque eu pensei, caraca, tem um mundo de outras coisas que eu posso fazer. Ali, pô, só escrevendo. E não é muito tempo atrás, né? Estamos falando de 2022. O Pedro foi early adopter total, né? Você começou ali quando o GPT foi lançado. Deixa eu entender um pouco, assim, como é que, na cabeça de vocês, antes do GPT, vocês buscavam conhecimento. Eu posso falar da minha época. Na minha época eu tinha que buscar conhecimento, chegando em casa e pegando uma enciclopédia Barça, e vendo ali na letra C, Cidade do México, para saber quantos habitantes tinham na Cidade do México, e isso na versão atualizada, porque se tivesse uma versão desatualizada, eu ainda estava frito. Ou ia para uma biblioteca, né, pegava lá o fichinho da biblioteca, nem sabe o que é a enciclopédia. E entrava na fila, aí tinha que ficar preocupado com a data de devolver o livro, então depois ir lá pessoalmente para devolver o livro que você já leu. Adquirir conhecimento na minha geração de escola foi assim. Como é que era para você adquirir conhecimento antes do GPT e como é que é depois do GPT essa experiência? Então, a gente tinha uma vantagem do que quando só tinha enciclopédia. É isso daí, né? É isso aí. As enciclopédias. E hoje em dia a gente tem uma internet que é bem mais rápida também, né? E a gente tem o Google, que é uma coisa que, sim, melhorou a vida de todo mundo, eu acho. Não piorou a vida de ninguém. Que é um jeito fácil de achar informação. Hoje em dia está até incluído com inteligência artificial, que resume os sites que estão lá. E, assim, era mais difícil, mas também acho que era mais fácil você achar uma coisa que é mais verídica do que o que às vezes a IA produz. Porque às vezes a IA ela vai ficar um pouco desiludida ali. Na maioria das vezes ela é confiável, claro, né? Mas claro, se você fazer um estudo ali que vai ser um pouco mais profundo, é bom sempre checar as fontes que ele vai usar. Excelente. Aproveita esse gancho e traz para a gente, depois eu queria ouvir de você também, Dani, quais são os cuidados e as preocupações que a gente precisa ter quando a gente começa a se relacionar com a IA de forma mais íntima? Então, tem vários problemas, né, que eu acredito que vão ser resolvidos com o tempo, porque então, ainda uma tecnologia em desenvolvimento, né, nada está completo ainda. Mas, primeiro, a gente saber que aquilo ali é uma ferramenta, mas que não vai fazer nada sozinho para a gente tem que saber usar e também saber os limites daquilo. A gente não pode pedir para fazer uma coisa não vou usar palavras difíceis. Nada que é muito extremo assim. Inclusive, teve alguns casos com chatbots que falam isso de pessoa que até teve relação com uma inteligência artificial. Tem relação de, sim, namorado, essas coisas. E é uma coisa que pode ser até um pouco preocupante, né? Interessante. E Dani, o que você acha de cuidado? Você, quando pela primeira vez começou a apertar aquele botãozinho depois da tua pergunta e viu um textão falando, pô, excelente pergunta, Daniel, e você começou a interagir com aquilo, o que você percebeu assim, eu tenho que tomar esse cuidado quando eu estou nesse ambiente? Cara, eu cheguei a notar uma coisa interessante, que o agent, muitas vezes, ele acaba fazendo muito mais do que você pede. Mas, ao mesmo tempo, ele é um meio prático, porque ele tenta adiantar as coisas de uma maneira criativa. E ele, sim, consegue fazer um site bem estruturado,
Mas isso também depende de você, do raciocínio que você tem na hora de fazer prompt e de como o Replit vai entender o seu comando. Mas, o agent que você falou é o Replit nesse caso. É uma sim, função o agente, agent do Replit. Porque também tem o Assistance, que o Rafael chegou a falar numa chamada do squad, que ele é melhor para aplicar comandos específicos, Boa, garoto. para direcionar melhor o que você, Padrão o que moda. você fala. Exatamente. Agora, deixa eu Mas eu provocar. não usei, inclusive. Deixa eu provocar agora o Carlos ao contrário. O Vinícius pediu o cuidado. O que você vê de potência? Ao contrário agora. Quer dizer, que a gente tem que tomar cuidado, ok, mas o que você sente que pode vir? O que é a vida de vocês daqui para frente? O que é a geração de vocês diante dessa... O que te vem? Ninguém sabe, tá? Mas o que te vem aí de sensação disso? Eu acho que daqui pra frente, com todos esses negócios, com o GPT virando quase que um estagiário pessoal, quase que um mordomo para cada um. Então, eu acho que, ele vai ajudar, assim, praticamente tudo na nossa vida. Desde, o Manus, que eu me lembro de você falar, que é outra inteligência artificial. Eu me lembro de você falar que, ele conseguia acessar site na web e conseguia, por exemplo, reservar um restaurante. Aí, não sei se no futuro próximo ou no futuro distante, vai ver, você tá lá, você vai querer sair com seus amigos. Aí você só manda pro GPT e fala, GPT, reserva tal restaurante tal hora. Aí, o GPT fala, reserva pra você, já te manda tal cardápio, tudo. Então, acho que o próximo passo daqui pra frente vai ser quase como se fosse aquele Jarvis do Tony Stark, do Vingadores. Mas isso agora para vocês, isso vai fazer de vocês mais inteligentes, mais preguiçosos, outra inteligência. Excelente. O que vocês acham que vem da questão cognitiva humana, né? A partir desse Jarvis que me resolve tudo, será que eu penso mais? Será que eu penso menos? Será que eu penso diferente? Posso ilustrar aqui? Claro. Se você me perguntar o telefone da minha casa, da casa do meu vizinho, do colégio, eu vou saber de cor a identidade, porque os dados não estavam disponíveis. Então a gente era obrigado a decorar. Rua, não existia o Waze. Você tinha que ir para a rua Visconde Pirajá, em Ipanema, você tinha que saber, Visconde Pirajá, você não tem que pular, pegar tal lugar. Hoje ninguém precisa mais disso, e aliás não precisa nem fazer mais conta, né? Porque a calculadora está também na palma da mão, no celular. Você não precisa levar a calculadora no bolso, ela já está na tua mão. Você acha que a geração nova, né? Pegando essa carona na pergunta do Rafael, é uma geração de vocês que vai ser menos inteligente do que a anterior? Olha, eu acho que menos inteligente não é a palavra, mas eu acho que vai ser um outro tipo de inteligência. Eu acho que vai ser um outro tipo de pensamento. Que agora não vai ser mais você pensando basicamente em tudo. Eu não imagino agora no futuro próximo ter mais aquele negócio do burnout, que é a pessoa se encher com 1001 tarefas e não conseguir resolver elas. Acho que daqui para frente, esse novo tipo de inteligência vai ser nós, os seres humanos, pensando no mais importante, no que tiver maior prioridade, né, numa solução que eu preciso dar urgente para minha empresa, ou algo que está acontecendo na minha família, que eu preciso fazer, e deixar, digamos que as tarefas secundárias, as tarefas de menor importância, com a inteligência artificial fazendo por você. Então, acho que não necessariamente nós vamos ficar mais burros ou mais inteligentes. Eu acho que nós vamos ficar assim, com outro tipo de mentalidade, meio que emprestando o nosso intelecto para a inteligência artificial. Interessante. Meninos. Pedro, o que você retuita aí do Twitter dele? Eu acho que está certo a gente vai ter uma inteligência que a gente vai conseguir, uma inteligência para usar esses chatbots, né? Mas se a gente não tomar cuidado, a gente pode se tornar muito dependente disso e aquilo ali tomar conta da nossa vida e agora a gente não sabe mais viver sozinho. E claro que existem também outras questões, tipo, se todo mundo começa a usar, todo mundo está dependente, todo mundo usa aquilo para informação e alguém usa aquilo para mexer na informação de alguma forma, aquilo ali pode ser prejudicial. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado de como a gente usa e o quanto da informação que a gente recebe é só de um meio. Você quer falar, Carlos? Não, só vou completar o que o Pedro falou, que na minha opinião, ele tocou um ponto muito importante, que é essa parada da gente ficar dependente dela.
Isso é um negócio que eu também tomo muito cuidado, tipo, usar o GPT, tanto para me ajudar na escola quanto na minha vida pessoal mesmo. Eu tomo muito cuidado para não ficar dependente dele. Porque, querendo ou não, pô, se você pedir para ele fazer tudo para você, você vai acabar parando de pensar nas coisas, você vai entrar tudo no automático. Que dica você daria para quem está começando a se relacionar com a inteligência artificial? Um jovem da tua idade. Olha, a dica que eu tenho é, só chama o GPT em último caso. Só fala com ele e se você tivesse muito aperreado, se você não conseguir fazer a coisa. Porque a partir do momento que você pede para ele, você vê que aquilo ali é uma facilidade muito grande. É quase que viciante aquele negócio. Você pede para ele, pô, faz uma redação desse jeito para mim. Aí, pô, ele te entrega lá bonitinho. Então fica uma facilidade muito grande. E, pô, eu acho que a gente ter essa facilidade dessa forma tão, assim, fácil, do dia para a noite, qualquer pessoa que tiver bom computador, ou um celular, internet, já conseguir fazer tudo em 5 minutos, acho que essa questão de ficar dependente é um problema sério, é um problema que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente, mas eu acho que tem que tomar cuidado. Esse é um assunto, né? Porque você atrofia ou hipertrofia aquilo que você pratica ou deixa de praticar, né? E o que veio o ponto anterior do Pedro, né? O que vai ser relevante a gente praticar para esse futuro, já que boa parte das ações, das tarefas, eu vou poder terceirizar, né? E aí vou pegar agora uma ponte e a gente vai aterrissar aqui no universo do MOP, do colégio, e tentar entender de vocês como é que é a visão de vocês em relação à inteligência artificial dentro da educação. O Pedro falou um tempo aí sobre como é que ele aprendia, né, que antes era via Google, né, eu via livro, o Rafael também via livro, hoje a geração nova aprendendo através da inteligência artificial também. Então, como é que vai ser o processo da escola ensinar e do aluno aprender na era da inteligência artificial? Vai, Dani. Tá, uma coisa que muitos professores e profissionais que trabalham na escola ficam com medo é da inteligência artificial possivelmente substituir os professores. Mas eu acho que isso vai demorar muito para acontecer e a inteligência artificial ainda não chegou nesse nível. Porém, muitos alunos estão cada vez mais se tornando dependentes da inteligência artificial, porque de fato ela é boa e facilita o pensamento deles. Porém, tudo tem que ter uma moderação. Tudo com muito exagero não é bom. Até água em excesso pode fazer mal, porque é uma má hidratação. Só que a inteligência artificial, ela de fato é um avanço para a humanidade, um dos maiores da história, talvez. E a gente tem que aprender a utilizar isso com controle e não deixar nossa mente nos levar. Muita gente está teclando nesse botão de que a inteligência artificial é o principal motivo da geração atual ser mais burra que a anterior. Sendo que muitas das vezes na história rolou disso, da geração anterior criticar a geração atual por causa de motivos bobos. Nos anos 20, a geração de 20 atual era considerada burra porque as mulheres utilizavam vestimentas curtas. Porque na visão de pessoas mais antiquadas, aquilo era deselegante. Nos anos 60, a geração atual era vista como burra porque todo mundo estava começando a virar hippie, todo mundo estava começando a sair de casa, consumir mais drogas e cantar a música dos Beatles. E na geração passada isso era considerado burrice. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos nos adaptar. A gente não pode julgar algo só porque é novo e só porque as pessoas estão começando a se acostumar com algo que as pessoas não conhecem, não significa que as pessoas estão se tornando burras. Eu não resisto aqui a provocar um pouquinho, discordando um pouco dos garotos, mas o que eu estou vendo na IA e a provocação que eu faço a vocês, inclusive pelo que vocês viveram juntos, são a capacidade de criar coisas, fazer coisas com mais velocidade, assim, a IA não deve ser vista só pelo que a gente já sabe. Quer dizer, eu vou usar a IA para fazer as coisas que eu sei, que foi um pouco que você falou. O Jarvis vai resolver o que eu já sei. Mas o que eu não sei? Quer dizer, qual é a potência de vocês, a potência do humano, a potência de um professor, com o que a gente não sabe que dá para fazer?
O óbvio, ok, você vai fazer a redação, mas e se não for a redação agora? Se eu tiver que pensar em vídeo, pensar em filme, pensar em relações diferentes de sensoriais, etc. Então, se abre uma potência muito grande Para o professor também. Para todos, né? A escola tem que pensar, não o que a gente está vendo. Eu não vou treinar o aluno a fazer tabuada com a IA, porque, como diz você, a calculadora já está absorvida, né? Mas o que é o mundo da matemática com a IA? Sei lá, tem um zilhão de coisas para a gente fazer. As questões psicológicas, né, as questões freudianas, as questões da filosofia, você tem uma possibilidade muito em cima do que o Dani está colocando. Vem uma novidade aí que, se a gente julgar antes, a gente, né, fica provavelmente, né, sem a capacidade de criar junto. Enfim, vocês que têm que falar hoje, mas eu acho que ter a visão não do que eu perco, do que eu já faço, que eu vou fazer diferente, mas e algo mais, né? Você mesmo falou, você fez um site ali, sofreu lá no prompt, você apertou um botão, você estava pronto. Que outros sites vocês podem fazer? Que daqui a pouco não vai ser site, vai ser, sei lá, um drone que traz, sei lá, né? Dá pra gente pensar. De que forma o nosso lado humano consegue ser impulsionado, né? A gente tem outro dia estava conversando com um empreendedor americano que está desenvolvendo um vetor de inteligência artificial chamado Wild Zebra, é o nome dele. E a gente está sempre pesquisando aqui no MOP, né? Entendendo um pouco o mercado. E a gente estava conversando sobre o papel do professor, né? Porque já existem algumas escolas, como no South by Southwest, a USXSW, desse ano, em março, lançou uma escola chamada Alpha School, que ela, a primeira coisa que ele falava assim, uma escola sem professores. Assim, uma escola sem professores? Mas como é que funciona isso? Não, o tutor vai conduzir você para o lado acadêmico, está resolvido, e depois você tem um momento de desenvolvimento das habilidades humanas, né? Então, quando esse empreendedor virou para mim e falou o seguinte, cara, eu acho que o último trabalho a gente não ser possível mais ser feito, né, o último trabalho a cair vai ser o trabalho de humanos ensinando humanos a serem melhores humanos. Quem faz isso? Todos. Próprios humanos. Eu vou aceitar o professor, mas todos. Todos, mas claro. Mas aí, nessa visão de transformação da profissão, né, desse processo que ninguém sabe, né, para onde vai, mas como é que a gente consegue colocar esse professor num olhar dele ser o guardião dessas habilidades humanas do futuro da escola? Ou da transformação das habilidades, né? O que o Dani estava falando, virão coisas que a gente ainda não imagina, mas o professor tem que ser parceiro disso. O professor pode ser só parceiro do cara fazer a tabuada ou fazer a redação. O professor tem que ser parceiro do que é esse humano novo, que quer continuar humano, continuar afetivo, continuar no amor, mas ao mesmo tempo tem uma brincadeira, né? A gente é super humano com a IA. A gente é meio super-homem. Eu posso fazer coisas, né? Com uma velocidade, com uma coisa. Então, eu como super-homem, o que eu posso fazer mais? Né? O que eu posso ajudar mais? Há um conceito que a gente não sabe, né? De uma abundância bizarra. Há uma potência de abundância na sociedade hoje, né? Monstruosa aí. Mas enfim, deixa. E tem vou puxar essa com o Pedro, porque tem uma habilidade da inteligência artificial que é muito notável, que é ela conhecer você cada vez melhor. Você já fez aquela velha perguntinha pro GPT, descreva o Pedro. Já fez isso? Já. Tem outra perguntinha também que dói fazer, que é assim, o que eu não enxergo e teria uma dor de enxergar? Ou seja, tentar apontar as tuas sombras, os seus pontos de melhoria. Se você fala assim, caramba, ele me conhece e me dá o exemplo por que eu sou detalhista aqui no projeto tal, eu fiquei preocupado com um detalhe e tal. Então, ouvindo de você, assim, como é que você acha que a educação poderia melhorar, a escola poderia melhorar, à medida que ela conhecesse mais e melhor o Pedro Lucas? Eu acho que quando você conhece mais um aluno, quanto mais você vai dar dados, né, para aquela máquina aprender como é que aquele aluno se comporta, o que é melhor para aquele aluno. Vamos dizer que vai ter um aluno que vai conseguir aprender melhor, dar um exemplo aqui, equação de segundo grau de forma visual do que escutando o professor ver no quadro. Aí vamos dizer que a IA consegue criar um exemplo ali que vai ser meio que um joguinho que vai ensinar equação de segundo grau com, vamos dizer, vou dar um exemplo mais simples, que seria o teorema de Pitágoras, né? Tem dois lados iguais, que vai ser o outro lado, a hipotenusa, né? Por exemplo, eu já vi vários, na vida real em si,
um exemplo que são de líquidos, né? Tem uma caixa de líquido aqui, outra aqui, aí vai ver as duas caixas, vão encher a mais grande. Se a IA vocês fazer um exemplo disso digitalmente, acho que isso daí poderia ajudar muito o aluno que talvez consiga aprender melhor assim. Então, acho que é uma coisa que, com o tempo, pode ser usada mais vezes na escola. Você está falando de personalização, né? Uhum. Dani, alguma vez você, dentro do teu projeto, você falou até um momento ali que ele trouxe algo que te surpreendeu, trouxe algo a mais. Você acha que isso vem da tua relação com a ferramenta, com a inteligência artificial, e ela conhecendo melhor quem é o Daniel e o que ele deseja? Bem, essa não é a função do Replit. Eu não senti isso muito na hora, mas eu consegui estruturar melhor as minhas ideias e o Replit conseguiu aplicar elas de forma prática. Mas em geral, esquece o Replit agora. A tua relação com a IA, essa coisa dela te surpreender, dela trazer coisas que você não vê, como é que você sente isso? Eu ainda acho que eu podia estabelecer uma relação melhor. De vez em quando eu uso o GPT para fazer certos deveres de casa, de química e biologia, que são matérias mais complexas e é difícil achar informação. Mas, enfim, eu não sei se a IA teria a capacidade de descrever emoções humanas, porque ela é uma máquina. Então, ela não sente emoções, ela não sente o que a gente sente. Então, como é que o robô vai conseguir descrever algo que ele não tem experiência? Isso é uma coisa que muitas pessoas se questionam e a IA está bem longe de chegar nesse ponto, mas tem vários projetos que estão tentando trazer isso à tona. Um deles que eu cheguei a me conectar foi o Talk, na época que eu estava bastante engajado na inteligência artificial por causa do Squad, e aí eu ouvi falar do Talk e eu achei uma coisa muito maneira. O conceito dele é você conversar com vários chatbots, e esses chatbots simulavam algum personagem que tinha uma certa personalidade, você podia conversar com eles, e quanto mais você conversava, mais eles te conheciam mais, e você ia criando, né, relações com aqueles personagens fictícios que estão sendo simulados por inteligência artificial. Aquilo sim foi surreal, porque é a IA tentando simular uma relação humana. Isso aí já é uma outra etapa da evolução da IA, e muitas pessoas estão querendo que a IA realmente se conecte mais com a gente de maneira emocional. Mas, por enquanto, os terapeutas eles não estão assustados com isso, porque são só máquinas na visão deles. Você sabe que um dos maiores usos do GPT hoje é psicólogo. Temos uma lista dele. Fala aí, cara. Não. Eu vi isso recentemente. Um negócio assim, que o pessoal usa o chat GPT como se fosse para desabafar ali, para usar como se fosse um hábito. Já fez? Eu não. Não, eu já. E, Carlos, a gente está falando sobre conhecer cada vez mais, né? Ao conhecer, ele tem essa habilidade de personalizar, que nem o Pedro trouxe, né? Eu sou mais imagético, eu sou mais auditivo. Eu, por exemplo, demorei anos para perceber que eu adorava ouvir livro. Então, eu vinha dirigindo para o colégio, para o trabalho, ouvindo o Audible, um livro. O que você acha que... Você tem 2 anos pela frente na escola, talvez pouco tempo, mas imagina aquele menino hoje que está com 6, 7 anos ali no começo do ensino fundamental. Que escola vocês acham que esse menino vai viver nos próximos anos? Pergunta difícil, hein, cara? Não, essa daí... Não, mas a pergunta é boa, gostei. Mas um ponto eu acho que vai ser assim, uma escola totalmente diferente da que eu, ou Pedro, ou até mesmo o Dani, a gente vivenciou. Acho que vai ser uma escola totalmente diferente, até por esse ponto da personalização. Por exemplo, se você, com avanço, eu tô no primeiro ano do ensino médio, se for um garotinho de 6, 7 anos, chegar no ensino médio, com um GPT, com um caminho, assim, conhecendo ele super bem, sendo praticamente o melhor amigo dele, o estagiário pessoal dele, imagina, toda aquela dúvida que o cara tem, o que eu posso fazer na minha vida, se
eu vou seguir por tal caminho, se eu sou mais de humanas, se eu sou mais de exatas, se eu quero fazer direito, se eu quero fazer engenharia, qual de onde seria o meu papel na sociedade. Talvez até a IA, com esse negócio da personalização, consiga dar uma direção melhor para o aluno. Então, por exemplo, o garotinho de 6, 7 anos tira notas ótimas de matemática e tá sempre ali na média em história, geografia e tal. Aí, ele perdura isso até o ensino médio. Se ele chegar pro GPT e perguntar, GPT, o que você acha que eu poderia ser no meu futuro? Como é que você me enxerga no meu futuro? E o GPT fala para ele, olha, você tem habilidades boas nisso, a pessoa já vai ter como se fosse uma direção, assim, ela já vai ter um norte. Então, vou usar como exemplo o Pedro. Pedro, a gente estava conversando e disse que ele gosta muito de matemática, mas não tira a maior nota ali da sala. Mas se não gosta disso, se ele se empenhar, talvez o GPT perceba que ele está se empenhando e fale, olha, Pedro, apesar de você não ser bom em matemática, pelo seu empenho, eu acho que você tem um futuro naquilo. E Pedro, já que ele convocou você para essa questão da matemática, se você pudesse, lá no 8º ano, 9º ano, avançando na matemática, né? Antes a gente tinha, na nossa escola do passado, a limitação do livro e do capítulo do livro, né? O professor chegava e falava assim, todo mundo lendo da página 82 até a 107, todo mundo igual naquela mesma jornada. O cara que, naquela época, buscava conhecimento, ele tinha, como a gente falou, muito pouco acesso a conhecimento. Então, as salas de aula eram mais pasteurizadas. No dia de hoje, vocês provavelmente têm amigos de sala que um é apaixonado por seres unicelulares, o cara é fissurado, vê YouTube, vê tudo sobre aquilo. E aí começa a aula de ciências sobre seres unicelulares. Como é que vai ficar esse teu amigo que talvez já saiba 3 livros acima daquele que está sendo dado pela escola hoje? Desinteressado. Qual você acha que vai ser o papel, você que trouxe o assunto da personalização, de permitir que o aluno, como o Carlos falou, que tem uma paixão, que ele possa explodir o telhado, ou seja, que ele possa seguir um ritmo diferente dos outros alunos da sua turma? Eu acho que, pelo menos no que a gente vive agora, é um pouco difícil de fazer isso na escola, porque na escola a gente vai ter aquela matéria que vai ser a obrigação do aluno, né? Que vai estar no currículo da escola, que por tal ano você precisa fazer tal coisa. Mas falando no cenário de hoje em dia, né? Porque no futuro isso daí provavelmente não vai ser nem problema. Você acha que pode ser possível de você, apaixonado pela matemática que é, você já está, por exemplo, em cálculo 2 de engenharia na 2ª série do ensino médio? Se a pessoa realmente gostar daquele conteúdo, a pessoa pode chegar no nível de mestrado, alguma coisa assim. Porque a pessoa realmente gosta daquilo, se a pessoa realmente gosta de algo, ali é só o tempo dela que vai ser o limite. Você enxerga a escola do futuro abrindo essas portas para esse tipo de iniciativa? Eu acho que a escola do futuro vai ser bem mais personalizada para o empenho e do que aquele aluno gosta, do que aquele aluno quer fazer, do que vai ser uma coisa fixa, sabe? Todo mundo faz o mesmo teste, todo mundo faz a mesma coisa. Eu acho que seria, inclusive, eu acho que uma coisa boa para o aluno, né? Não é só uma coisa boa para mim, que eu gosto de tal coisa, quero que fosse uma coisa mais difícil para mim. Eu acho que seria uma coisa boa para todo mundo. É a metáfora da árvore, né? A árvore vem de um tronco, né? Alimentada ali pela seiva, né? A raiz. Esse tronco, né? Aquela estrutura do ensino fundamental básico, de você conseguir ter as estruturas de um ensino básico fortalecido. Depois, o que acontece com a árvore? Se ramifica, né? Cada um tem seu caminho diferente. Aliás, visualmente, essa é a imagem que a gente está adotando no MOP para enxergar esse futuro da escola, né? Cada aluno com o seu caminho e as suas escolhas que vão levar a esse universo que é um privilégio para a geração de vocês ter, que é uma geração que não tem um emprego, é uma geração que vai ter trabalhos, projetos, segundo se vocês vão se engajar. Como é que é esse futuro de mercado de trabalho? Assusta vocês? Quer falar, Pedro? Assim, muitas das pessoas se sentem assustadas com o atual mercado de trabalho, tanto pelas múltiplas possibilidades,
como também pelo fato da geração Z ser muito julgada pela capacidade cognitiva e capacidade de estudo, mas eu acredito que realmente essa geração tenha potencial de se empenhar em um bom trabalho, e a inteligência artificial pode ajudar elas a engajar em coisas novas. Mas você pode repetir a pergunta? Porque o futuro do trabalho vem com essa visão de que você vai poder fazer muitas coisas, né? Na nossa geração, quando a gente tinha uma escolha, eu quero ser advogado, quero ser engenheiro, quero ser matemático, pense nos pais de vocês. Você tinha uma escolha e seguir nessa escolha, né? O caso de sucesso era você entrar como estagiário. Temos um novo cineasta no time agora, né? Eu estou começando a brincar com imagem, né? A gente brincando aqui no café da manhã, fazendo filmezinhos de 8 segundos. Mas essa possibilidade de você ser o que é e aprender muito rápido, isso te traz uma visão de insegurança para o futuro? Para muitas pessoas, sim, mas na minha opinião pessoal e na minha visão de mundo, eu não acho que isso traga insegurança. Muito pelo contrário, eu acho que conseguir um emprego com as condições que a gente tem hoje realmente se torna mais prático. Um emprego que ele é bem valorizado por conta da criatividade, da liberdade que você tem de se expressar, de ser youtuber, que ainda é um emprego muito julgado, porque muitas pessoas falam que os youtubers, que ser youtuber não é um emprego de verdade, mas lá no fundo você precisa ter capacidade de comunicação, você tem que ter habilidade de criar bons roteiros, uma grande equipe de edição, para você conseguir fornecer boas informações. Então, assim, eu acho que ter um emprego com as condições que a gente tem hoje não é difícil. Basta você querer e se acostumar com a situação atual da sociedade. Legal. Você trouxe aí algumas habilidades, né, que a pessoa, para ser uma produtora de conteúdo digital, precisa ter, né? Criatividade, elaborar um bom roteiro. Carlos, o que você acha que vão ser as habilidades, né? Melhor, o que você acha que vai ser inteligência do futuro? Só estou dando pergunta fácil para você, aproveita, hein? Não, pode deixar. Eu acho que assim, esse novo tipo de inteligência, essas novas habilidades, eu acho que uma habilidade que vai ser quase que essencial, obrigatória, vai ser ter essa afinidade com a inteligência artificial. O Rafael até estava falando que ele tem um processo seletivo lá que a pessoa precisa ter essa afinidade com o GPT, com o Grok, afim. Mas eu acho que, acima de tudo, a pessoa também vai ter que ter muita segurança da habilidade que ela tem. Ela vai ter que ser muito segura de si. Pelo quesito de autoconhecimento. Ela precisa ter um autoconhecimento. E eu sei que eu sou bom em fazer conta de matemática. Então, por mais que a inteligência artificial me mande escrever uma redação, fazer algo totalmente doido, eu vou tentar usar essa minha habilidade a todo custo, para também não entrar naquela coisa da dependência. Então, acho que esse novo tipo de inteligência que a gente está discutindo aqui vai ser um autoconhecimento da pessoa muito maior, até pela afinidade que a pessoa vai ter com a inteligência artificial, como se fosse, né, uma outra pessoa, né, um segundo Pedro, um segundo Rafael, mas também, né, ela ter esse autoconhecimento, ela fazer essa junção das duas coisas. Boa. Paixão, né? Você poder descobrir as suas paixões. Sim, né? Você poder explorar o que eu acho maravilhoso para essa nova geração. As paixões. A capacidade de experimentação é total. A brincadeira que eu estava falando aqui do negócio do vídeo, eu também adoro ficar brincando de vídeo. A gente estava brincando, é uma cachaça, porque você tem uma experimentação ali que é impossível. Quer dizer, ou você realmente ia ser um cineasta, trabalhar, né? Não tinha como que você ia fazer um vídeo de alta qualidade, com efeito especial, né? Zero, né? Você hoje pode fazer música, pode fazer poesia. Então te abre essa potência de uma novidade, né? Agora, só o objetivo de começar a botar gostando das provocações do Dani. Cara, tem uma habilidade estranha que nos é angustiante, que é o volume de informação que a garotada hoje trata. Não estou dizendo que é mais ou menos entendendo isso, mas tem uma habilidade de você se dar com um volume de dados que a gente não tem. A quantidade de impulso, de coisas,
não sei o que vem disso, não sei se é bom, se é ruim e tal, mas é uma habilidade diferente, né? E te abre provavelmente coisas que a gente nem imagina. Que é você conseguir uma velocidade de tomada de decisão ou de aprendizado, né? Se você usar aquilo como uma ferramenta que não é só sei lá, um entretenimento meio vazio, mas não importa. Intencionalidade. Se você começa, poxa, o que a garotada é capaz de fazer com o celular na mão quando vira a ideia, é uma nova inteligência, uma nova habilidade que a gente não sabe bem o que é, né? Que a gente vai sofrer e que pra eles vai ser uma coisa, 42 vídeos por segundo, tá bem, tá legal. E esse volume excessivo, né, de informação que a gente acaba ficando angustiado por não estar acompanhando tanto, porque como a gente navega em várias pequenas bolhas, vem um amigo teu que gosta de Minecraft, fala assim, você viu o novo lançamento do Minecraft? Não é muito o teu mundo. Você fala assim, não vi não. Caramba, será que eu estou por fora? Já teve um lançamento, só que tem dezenas de milhares de bolhas acontecendo ao mesmo tempo, e a pessoa que está lendo daquele lado fala assim, como é que você não sabe disso? Não, mas eu acho que isso volta também naquela questão da personalização, daquele negócio da paixão. Sim. Que, pô, como você mesmo falou, vão ser, né, estão sendo criadas várias bolhas, várias informações, esse volume de informação. Mas é necessário também a gente saber filtrar essas informações. Para não ter, assim, ter um HD gigante, assim, nosso cérebro, lotado de informação aleatória que não vai ajudar o que é essencial e o que é ruído, né? Gente, eu quero adicionar uma informação importante aqui, que é uma palavra-chave para tudo isso que vocês estão falando, que é o conceito de brain rot, que é um dos conceitos mais discutidos da atualidade, que é o apodrecimento do cérebro gerado por um grande volume de informações. Porque o nosso cérebro, ele não foi feito para ser uma grande máquina que vai extrair todas as informações da internet. A internet, de fato, nos forneceu muito disso. E essa geração atual está sendo bombardeada por esses estímulos, gerando muita dopamina no cérebro. Isso acaba desgastando os nossos pensamentos de certa forma e preenchendo a nossa mente de pensamentos desnecessários. E eu acho que eu concordo muito com o que o Carlos Felipe falou, de que a gente precisa realmente filtrar o que vamos absorver de informação, porque a quantidade volumosa disso realmente pode fazer mal, porque não parece surreal, é surreal. O QI dessa geração dizem que diminuiu, mas eu acho que não. Talvez seja só a mente e capacidade de raciocínio que parece confusa por conta de que eles estão armazenando muitas informações, e as redes sociais também fazem isso. Eles estimulam as pessoas a esse tipo de engajamento. Houve essa discussão com o Mark Zuckerberg, estavam julgando a forma como o Facebook é monetizado. E ele revelou que o Facebook é monetizado através do número da média de visualizações que é feita por dia. Sim, engajamento, visualização. Então, esses bombardeios de dopamina, conteúdos curtos como o TikTok, são atrativos que podem destruir o seu cérebro se não tiver uma moderação, e a inteligência artificial, a gente tem que tomar cuidado com isso, mas um ponto extremamente positivo é que ela centraliza a informação. Então ela pode amenizar essa situação e fazer com que você não fique rodopiando de site em site e ficando maluco com isso. Boa, Dani. E quando a gente olha para esse equipamento que a geração de vocês vai precisar desenvolver, né, essa musculatura de como se relacionar com a inteligência artificial, o que você vê, Pedro, de papel da escola em educar esse aluno para o ambiente digital e para o ambiente da inteligência artificial? Você acha que isso é papel da escola, papel da família? Eu acho que o papel dos dois, né? Que alguns professores já falam sobre inteligência artificial na sala de aula, que às vezes não vai dar a informação completamente correta, então uma dúvida ou outra até pode tirar, mas agora estudar só para a inteligência artificial não é uma coisa muito boa.
mas eu acho que tanto em casa, vamos dizer, em casa vai ser mais por razões, vamos dizer, sociais ali, a pessoa vai socializar com IA ao invés de socializar com pessoas de verdades, né? Eu acho que isso daí já é uma coisa ruim, mas focando mais no lado da educação, agora não é o melhor, a tecnologia que a gente tem hoje em dia não é a melhor que a gente pode usar para estudar com uma IA, né? Que às vezes vai dar uma delirada ali. Entendi. Eu estou pensando aqui, né, vocês são a geração da transição, né? Porque vocês não foram educados para o ambiente digital e para o ambiente da IA, e vocês são usuários pesados disso. Eu enxergo no futuro a escola com a visão de que isso é tão importante você aprender a linguagem da inteligência artificial quanto é de você aprender um espanhol, um português, uma matemática, que é uma linguagem também. Então, hoje o MOP está conversando, por exemplo, com o SaferNet, com o Common Sense, com outros especialistas, como o José Brito, que é pai de aluno nosso também, a Mariana Ox, buscando entender como é que poderia ser construído um currículo desde lá do Fundamental 1, Fundamental 2, para vocês, né, e as próximas gerações serem educadas a ter uma relação melhor com a inteligência artificial. Então você pega, por exemplo, o TikTok. Você é apaixonado por futebol e Cristiano Ronaldo. Aí você vai no TikTok e fica lá 30 segundos com o gol do Cristiano Ronaldo. Quando você passa, qual é o próximo vídeo que vem? Do Cristiano Ronaldo também. Quando você passa de novo, o que é? Cristiano Ronaldo. Se você não tem a educação para saber, opa, tem alguma coisa estranha, tem um tal de algoritmo que está me botando aqui o que eu estou consumindo de energia, né, de atenção. Então, o que vocês imaginam que possa ser um primeiro passo para uma escola educar o jovem para esse ambiente de inteligência artificial? Qual é o primeiro olhar que a gente deve ter? Eu acho que um olhar que deve ser muito importante é o tempo que eles passam na internet. Muitas das vezes os pais acabam não monitorando os aparelhos que o filho usa, quanto tempo eles usam, e de fato isso acaba atrapalhando não só na rotina da criança, como também na capacidade de raciocínio. Existem estudos sobre isso, de que crianças que ficam muito tempo vendo televisão acabam tendo conversas mais rasas, Legal. menos capacidade de raciocínio, falta de atenção, Tempo de tela, né? mais cansaço, enfim. E eu acho que a gente não deve largar completamente a tecnologia. Essa não é a solução. A solução é a gente organizar os nossos pensamentos e não nos deixarmos levar completamente pela tecnologia. Porque hábitos antiquados como ler são extremamente benéficos positivamente para o nosso cérebro, que aumentam a capacidade de raciocínio, fazem a gente aprender palavras novas. E, Rafael, eu tô vendo que você está querendo falar alguma coisa, cara. Eu queria provocar aqui rapidinho uma dúvida como pai aqui, né? Que é o seguinte, os devices digitais estão mudando o humano, né? Pro bem, pro mal, não tem muito jeito. O Elon Musk está debatendo como é que você vai aumentar a capacidade de transferência de informação do córtex para a nuvem e tal, se vai ser chips, ou isso, aquilo, enfim. Tem uma série de discussões. Mas, hoje, no momento, a ferramenta principal é o celular. É o celular. É o celular, né? E a escola, hoje, não é um julgamento, que é tirar o celular de sala de aula, né? Até porque, a princípio, a experiência que você tem é o garoto dispersar, né? Ele não está ali. Mas será que é a solução? Como é que vocês veem essa questão? Quer dizer, se eu vou usar aquilo para pensar, se eu vou usar aquilo para criar, a escola tem que, de alguma forma, aprender a lidar com essa questão de como é que o device entra para a sala de aula, ou a sala de aula, de alguma forma, é um momento de desconexão, né? Coisa estranha, né? Que frase confusa aqui. Pega essa aí. Olha, eu acho que essa parada dessa desconexão, que nem você acabou de falar, eu acho que ela também é necessária até para a pessoa aprender mais. Porque, voltando naquele ponto que o Dani falou, que o Juliette também falou, da questão do tempo de tela, de você ficar ali, horas e horas vendo videozinho no TikTok. Eu acho que esse negócio de você tirar o celular, eu não tiraria totalmente, assim, da hora do recreio, nestes momentos, mas eu acho que dentro de sala, até você poder socializar mais, porque... Desculpa te cortar, relaxa. Mas se dentro de sala todos vocês pudessem usar o Replit, por exemplo, ali, que foi o exemplo que a gente brincou,
Será que se vocês ali tivessem, naquele momento que você está experimentando a matemática, a álgebra, ou isso, ou for, se você tivesse na sua mão ali, seja o celular, seja o computador, não importa, a tela, de alguma forma, e você pudesse experimentar a IA ali, será que isso... Mas hoje, o que impede você? Não. O celular não está, mas os Chromebooks estão. Mas eu assim, A gente tem hoje a capacidade, a gente nunca teve tanta utilização no MOP dos nossos kits de Chromebook como tem hoje. Então, acho que se há um planejamento do professor, há uma intencionalidade do professor de utilizar o pedagógico, não vai faltar tecnologia em sala de aula. A gente tem brincado aqui que o professor até tem uma autonomia para ele próprio levar o GPT em formas diferentes para a sala de aula. Quando eu falo GPT, qualquer modelo, né? Tem uma caixa de som, pode estar conectada ao meu celular, um aluno vira e fala o seguinte: poxa, eu não vejo muito sentido em aprender fórmula de Bhaskara. O que eu vou fazer com fórmula de Bhaskara? Que alternativas de uso eu tenho, né? Para que serve dentro de um jogo de futebol, por exemplo, a fórmula de Bhaskara? Na Rio Innovation Week, semanas atrás, que a gente esteve presente lá, a gente estava contando o caso do Camigo, que consegue personalizar, e essa pergunta foi feita por um aluno, e ele trouxe a questão do futebol, porque dentro da personalização, o futebol era um tema interessante para esse aluno. E qual foi o exemplo que o Camigo deu? Na hora que você chuta a bola, a curva parabólica, né, que a bola vai fazer, vai me permitir identificar quanto tempo ela vai ficar no ar e em que ponto do gramado ela vai tocar no futuro. Você fala assim: nossa, então Bhaskara também posso pensar que tem atuação nas leis do futebol. Ou seja, eu acho que a tecnologia dentro da escola, ela supera a questão do celular, e indo mesmo para outros tipos de device, né? Agora, eu queria finalizar, porque a gente está chegando ao final do nosso primeiro e, até agora, super instigante podcast, que estamos começando uma nova jornada com um grupo de novos alunos nesse Vanguarda 2. Quero ouvir de cada um de vocês que dica vocês dariam para quem está começando. E pergunta número 2, que problemas, porque o Square vai continuar com o mesmo propósito, pegar problemas do dia a dia da escola e os alunos, eles próprios, resolverem com a ajuda da IA. Que problemas vocês sugerem que eles ataquem? Cara, eu acho que uma coisa que é muito bom para eles saberem disso é: não começa com tudo que você quer no seu site de uma vez. Pede as coisas mais básicas para o seu site funcionar primeiro e depois você adiciona. Porque se você pedir tudo de uma vez, o resto vai se enrolar, vai fazer pela metade. Porque eu quero ter o site assim, não ficou muito bom. O melhor projeto que eu fiz, eu fui adicionando as coisas aos poucos e tinha coisa ali que eu não consegui resolver e pedi para ninguém fazer totalmente aquela funcionalidade ali. E eu acho que as pessoas têm que, às vezes, saber quando está na hora de desistir, entre aspas, né? Legal. Algum problema daqueles bem complexos que você sugeriria para o novo time abraçar? Não vem nada em mente, assim, específico. Melhorar o projeto dele, além do Ele tem um projeto lindo que está engavetado. Eu quero desengavetar aí, né? Quer contar para a gente o que era o projeto? Qual deles? Da base de conhecimento, que o aluno perguntava em linguagem natural e acessava Canvas, acessava base de calendário, acessava base... Acho que era a mistura. Era meu. Relaxa. Mas o dele, da monitoria, pode muita coisa ali. Ele bolou uma coisa muito legal e desdobramento ali. Então já fica o convite de enviar e de repente pegar a versão 2.0. Você, Carlos? A principal dica que eu tenho, né, para quem for entrar no squad é que a pessoa tenha persistência, que ela tenha esse grit, né, esse negócio de continuar mesmo que pareça que está muito longe do teu objetivo. Porque por mais que esteja longe, se você pegar um caminho assim, pegar um caminho assado, anotar ali no papel as coisas, assim, botar mesmo na ponta do lápis, como a gente diz, eu acho que dá para fazer um mundo de coisas com a inteligência artificial. Então, e o problema? Isso. E o problema? Quer pegar esse teu que você ainda não... Mas você entregou um com nota 10, que é o mestre musical, mas tem um outro que é de você construir uma base de dados que o aluno entre num ambiente
com os dados da escola e pergunte: quando vai ser minha próxima prova de biologia, qual é a matéria, qual é o PET do meu professor Rafael de História, ou seja, toda a base de conhecimento da escola dentro de um espaço só. Seria como se fosse assim, um app da escola, como se fosse um livro aberto da escola. Como se fosse a história dela, todos os funcionários, tudo ali, qualquer dúvida que o aluno quiser. Por exemplo, eu gosto muito do meu professor de biologia. Aí eu vou lá, pediria, né, para esse chat, falaria: chat, o professor, sei lá, Jorge de biologia, gosto muito dele, quais são as referências dele? Aí falar, ele estudou em tal faculdade, ele cursou tal, ele fez tal curso fora do país. Legal, pega a biografia dele. Sim, também essa questão de provas, essa questão assim do calendário mesmo da escola, por exemplo, quando vai ser as Olimpíadas da escola, tudo. Então, eu acho que assim, integrar mais esse aluno com a escola, acho que essa coisa toda. E você, Dani, para a gente caminhar para o final? Caminhando aqui para o final, agradeço a todo mundo que eu conheci nesse projeto, de fato, e uma lição que eu aprendi é que apesar de todas as críticas que eu recebi, eu demorei um pouco para engajar e achar meu objetivo nesse projeto, mas uma dica muito boa que eu posso dar para os novos alunos é não desanimarem quando eles receberem críticas, porque essas críticas de fato são necessárias para você evoluir e criar algo melhor. Exatamente. Mas você teve um papel importante, tá? Obrigado. Você realmente tem um espírito de pai que você quer ver as pessoas melhorarem. Obrigado, querido. Isso aí é muito bonito, de fato. Mais um pouco eu choro. Tá, não vamos nos emocionar muito não. Cara, uma outra dica muito boa que eu tenho para dar é que você não pode criar algo baseado somente na sua opinião. Você tem que buscar pessoas que saibam mais sobre a finalidade do seu projeto e avaliar se realmente você está indo na direção certa e se todos os seus recursos no seu site são necessários para você atingir o seu objetivo. Por exemplo, eu integrei no Maths Bank uma função de que ele cria funções de matemática, várias questões diferentes de matemática variadas, e os alunos vão aprendendo esse tipo de conteúdo para se sentirem engajados na matéria. Eu tive que melhorar inúmeras coisas. O próprio Luiz Rafael chegou a falar de simplificar as informações do site. O Replit ele tem mania de picotar várias informações e aí o site fica um negócio gigantesco, cheio de textão, sem necessidade. E realmente não tem, porque a finalidade do meu projeto é que os alunos se sintam engajados com matemática, não em produção textual. Então, foi uma crítica válida e eu consegui melhorar isso, e eu acho que o Maths Bank está realmente melhor. Quando eu comecei a ouvir mais as pessoas, aí o site melhorou, né? Naturalmente. Bom, o próximo passo agora vai ser a gente fazer o que a gente faz bem aqui, que é testar. E não tinha outra pergunta sobre o problema? Ah, sim, tinha uma sugestão tua, né? Uma sugestão tua de problema para a próxima equipe do Vanguarda. Conte-me. Tá, eu vou tentar pensar em alguma sugestão. Tal. Tá, eu acho que é uma pergunta muito complexa. Então, cara, eu acho que a gente devia usar mais IA nos projetos trimestrais do MOP, que geralmente são de assuntos variados. No ano passado, o tema foi Ubuntu, que é um conceito africano de união da comunidade. Eu acho que o assunto pode ser IA e a gente pode tentar criar alguma coisa nova para inovar a educação, tentar resolver algum problema específico a partir disso. Eu acho uma ideia interessante, porque temos os Chromebooks como recurso na escola, então a gente tem total capacidade
de aplicar isso sem o uso dos celulares. Muito bom. Eu acho Dentro do- interessante a gente fazer alguma coisa assim. Dentro do projeto. De Excelente. botar a IA dentro de um projeto escolar. Pessoal, se alguém tiver mais algum comentário agora, porque a gente está caminhando para o final do projeto, queria, em nome do MOP e da 1 para 5, agradecer demais vocês. Vocês já ouviram do Rafael aqui emocionado também, que a empresa dele foi impactada por esse projeto. Então, agradecer demais e vamos para o próximo Vanguarda e ver o que a gente sai de lá de aprendizado, tá bom? Então, obrigado a vocês todos aí, obrigado, Rafael. Um abraço, gente. Valeu, gente. Valeu, Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Eu queria Fechou? finalizar aqui, posso finalizar? Claro. Gravando ou sem gravar? Então, eu posso falar o título. Pode. Mobcast. Your voice, your vibe. Que isso, garoto. Com essa locução assim, Excelente. como locutor.